Oi, pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos os que já entraram no meu canal, todos aqueles que vão entrar, todos aqueles que vão se inscrever. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu desejo um dia abençoado, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de muita paz, de muitas bênçãos do Senhor. Eu estava aqui estudando a palavra, todo dia eu estudo a palavra, porque eu amo ler a palavra de Deus, eu amo estudar a palavra de Deus. E hoje eu estava aqui estudando o livro de Daniel, eu estou no capítulo 5, estou no capítulo 5, e hoje eu estava vendo aqui, tô lendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, que fala da parte lá do banquete do rei Belsazar, do filho de Nabucodonosor. E aqui fala que ele deu um banquete, convidou autoridades para esse banquete. E aí, aqui fala que ele bebeu bastante. E aí, lá no palácio, estavam guardados os objetos, né, os copos de ouro, de prata, que o rei Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém. E aí, Belsazar bebendo, aquela festa toda, aquele banquete, aquela coisa toda assim que eles faziam. Aí ele queria que os convidados fossem servidos com os objetos do templo. E os objetos do templo, para lembrar para vocês que eram sagrados, eram ungidos. Os objetos do templo que o rei Nabucodonosor trouxe para o palácio dele eram ungidos, eram preparados para, para as coisas de Deus, não para fazer outras coisas. Só que aí, o que aconteceu? O rei Belsazar exigiu os empregados que pegassem os copos e os utensílios para servir aos convidados que ele tinha convidado, as mulheres, enfim, aquele povo que estava no meio daquela festança toda. Aí trouxeram os copos. E só que como é que diz? Esses objetos eram ungidos. E ele queria para usar esses copos para festa, para farra, para louvar, adorar os deuses deles, os deuses pagãos deles, e de bronze, de madeira, de pedra, enfim. Ele estava desrespeitando o que era sagrado, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ter sabedoria e entendimento para separar o que é sagrado e o que é profano. Os objetos do que o rei Nabucodonosor trouxe lá do templo de Jerusalém eram ungidos, eram separados. Só que eles quiseram caçoar, né? Achavam que podia fazer e acontecer, que não ia ter consequência nenhuma. Só que a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, né? A gente não pode brincar com as coisas de Deus. E o que ele fez? Aí deixou que os empregados servissem os convidados dele com os objetos, com os copos, os utensílios do templo. Aí, só que aconteceu algo bem inesperado para eles, né? Porque Deus estava vendo tudo. Deus vê as atitudes do homem. Deus vê a intenção do coração do homem.
E não há nada, eu costumo falar que não há nada que passe desapercebido aos olhos de Deus, que Deus vê o oculto e o escondido e ele traz à luz aquilo que ele quer trazer à luz. E não passa nada despercebido aos olhos de Deus. E eles acharam que ia ficar por isso mesmo. Mas olha só a falta de sabedoria, de entendimento deles, a falta de respeito com as coisas do Senhor. E aí, ele achou que podia fazer e não ia acontecer nada. Aí, quando eles começaram a usar os utensílios, que eles colocavam aqueles vinhos, aquelas coisas oferecidas àqueles deuses deles, aí, de repente, apareceu na parede um letreiro, umas letras. E apareceu uma mão que escrevia, né? E aquilo brilhava e escrevia, eles escreviam. E aí o rei, o rei Belsazar, ele ficou assim, paralisado, ele ficou com medo, sabe? Ele ficou assim, tremendo. A palavra que diz que ele tremeu de medo. Aquilo causou medo porque, sabe, ele não tinha visto, ele ficou, sabe, está se extasiado com aquela situação, com aquilo que estava acontecendo. Só que eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam. Eles achavam que o que eles estavam fazendo ia ficar por isso mesmo. Só que Deus não deixa passar essas coisas, não, gente. Deus é um Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus não passa a mão na cabeça de quem está zombando, fazendo coisas, entendeu? Que não agrada a ele não deixa. Porque ele é justiça. Deus é puro amor, bondade. Mas Deus é justiça. E aí ele ficou sem saber o que estava acontecendo. O rei Belsazar ficou sem saber o que estava acontecendo. E aí ele tremendo de medo, e aí pediu que chamasse os sábios, os astrólogos, pediu que chamassem aquelas pessoas que trabalhavam para ele no palácio, aquelas pessoas que tentavam adivinhar as coisas, mas sem o discernimento de Deus, sem a fonte que é Jesus Cristo. Aí ele pediu que aqueles astrólogos, aquelas pessoas que trabalhavam lá para adivinhar as coisas que ele queria. Ele pediu que esses homens, que essas pessoas viessem tentar explicar o que estava escrito ali. Ele chamou, né, essas pessoas para tentar decifrar o que estava escrito na parede, o que aquela mão tinha escrito. E aí ele disse que quem fizesse isso, que ele prometeu que quem tentasse decifrar, quem descobrisse, que interpretasse aquilo que estava ali, ele ia dar presentes. Ele ia oferecer, ele ia dar presentes, ele ia dar um cargo muito alto, um cargo poderoso. E aqui fala que ele falava assim, que quem conseguisse decifrar aquilo ali, ele ia colocar uma corrente no pescoço e seria uma autoridade, uma terceira autoridade, enfim. Ele ia presentear, sabe, quem fizesse isso. Aí chamaram os sábios, enfim, aquelas pessoas que tentavam adivinhar, mas essas pessoas não tinham conhecimento, não tinham entendimento, é perigoso, e é e as pessoas não podem fazer isso, não podem querer que pessoas que não tenham a fonte certa, as pessoas que não têm entendimento, conhecimento vindo de Deus, as pessoas não podem, quando as pessoas não têm o conhecimento, o entendimento vindo de Deus, as pessoas não podem tentar querer entender aquilo que ainda não foi revelado. As pessoas não podem tentar decifrar ou explicar uma coisa que não foi revelada e que a pessoa não tem o dom, não tem o entendimento. Tem que ter o entendimento do Senhor para fazer.
para discernir, para compreender, e isso é uma responsabilidade muito grande. Só que aqueles homens que ele chama, que o rei Belsazar chamou, eles não tinham o entendimento, eles não tinham a sabedoria de Deus para interpretar aquilo. Só que eles achavam, o rei e as pessoas lá do palácio, muitos achavam que essas pessoas tinham, mas não tinha. Aí aqui, aí eles tentaram, né, esses sábios que o rei chamou para falar, tentaram, mas eles não conseguiram, porque como eu falei, eles não tinham entendimento vindo do Senhor para decifrar aquilo que estava escrito. Então aí veio a rainha e viu começou aquela agonia no palácio por causa desse do que aconteceu, né? E aí a rainha viu os gritos, viu aquela movimentação naquele palácio depois disso, e aí veio e falou com o rei, né? Ela falou com o rei para que ele não se assustasse, e ela disse que lá no reino dele existia um homem que era muito sábio, inteligente, e que ele sabia discernir, ele sabia interpretar, ele sabia explicar coisas que eram muito difíceis, que aquelas pessoas não entendiam. E a rainha, a mãe do rei, a rainha, a rainha mãe, como fala aqui, ela ela falou para o rei que tinha alguém naquele palácio que sabia. E ela estava falando de Daniel, porque Daniel recebeu do Senhor ele recebeu uma dádiva, uma inteligência, uma sabedoria, um dom de interpretar. E aí veio a rainha e falou que existia sim no palácio um homem que ele sabia. Ele sabia, ele tinha uma sabedoria diferenciada, ele tinha uma sabedoria, ele era muito inteligente, muito sábio. E aí ele falou para ele que ele podia chamar Daniel, que deram o nome de Beltesazar. Depois que ele chegou lá na Babilônia, ele colocaram o nome de Beltesazar. Para quem nunca leu ainda Daniel, não sabe, Daniel recebeu o nome de Beltesazar quando ele chegou lá na Babilônia. E aí ela aconselhou o rei, a rainha mãe, como fala aqui, aconselhou o rei a chamar Daniel, porque ele ia explicar, porque ele já tinha feito isso, ele já tinha prestado ele já tinha feito numa situação, que o rei Nabucodonosor, ele teve aqueles sonhos lá, que ele ficou perturbado e tal, que ninguém soube identificar, decifrar, interpretar. Então Daniel, pelo poder do Espírito Santo, Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Então a rainha lembrou e aconselhou o rei Belsazar a chamar Daniel. E aí foi quando Daniel foi convocado para ir até o rei, e aí o rei perguntou se ele era mesmo, se ele era Daniel e tal, que o rei Nabucodonosor tinha trazido como prisioneiro, entenderam? E o rei pediu para que ele explicasse. Eu estou resumindo aqui, tá, para vocês. Pediram para que ele explicasse, porque os outros sábios, aqueles lá do palácio, não souberam identificar, eles não tinham entendimento, não souberam, e aí ele pediu para que Daniel explicasse. E aí ele disse que se Daniel fizesse isso, que ele ia presentear, que ele ia vestir Daniel de roupas, ia colocar colares, ia colocar ele numa alta posição, enfim, ele se encher ele de presentes. Só que Daniel era um homem justo, íntegro, temente a Deus. E ele falou que não. Ele falou assim: não, rei, não. O Senhor pode ficar com seus presentes.
eu faço, eu honro o nome do Senhor. Ele quis dizer assim, gente, eu honro o nome do Senhor, eu honro aquilo que o Senhor me deu, que o Senhor colocou na minha vida. Pode ficar, ele falou, pode ficar com os seus presentes, dê a outras pessoas, mas eu não quero. E eu vou, e aí Daniel se dispôs a explicar o que aquelas palavras que tinham sido escritas lá na parede. Ele falou assim, eu vou falar, eu vou explicar o que, o que isso quer dizer. E aí ele começou, ele começou, aí depois aqui fala, cadê? Aí ele fala, o poder que Deus, aqui ele fala sobre aqui tem nessa parte fala sobre, aí ele explica para Daniel explica para Belsazar sobre como Deus tinha abençoado o rei Nabucodonosor, como Deus tinha dado poder a ele e glória e majestade, coisas e tudo, como Deus tinha dado coisas, muitas coisas, abençoou a vida do rei, mas o rei Nabucodonosor tinha ficado muito vaidoso e tão cheio de si que o poder dele foi derrubado. Foi quando ele teve aquele sonho lá, que ele sonhou com aquela estátua de bronze, de ouro e tal, e a pedra vinha e saiu uma pedra da montanha que ninguém tinha empurrado. Vocês conhecem, eu acho que vocês conhecem essa parte do sonho, né? E aí o Daniel foi falar para Belsazar que, que Deus tinha feito tanta coisa na vida do rei Nabucodonosor, mas ele ficou cheio de si. O rei Nabucodonosor ficou cheio de si e o reino dele foi derrubado. E ele foi expulso. Aí teve aquela parte lá que eu não vou contar agora. Vou só lembrar para vocês aquela parte que ele saiu do meio da sociedade, perdeu o juízo, viveu como animal. Enfim, foi uma consequência, né? Foi uma consequência da desobediência, da falta de respeito e de não reconhecer a Deus que o rei Nabucodonosor viveu aquela situação. Enfim, aí isso durou até que ele reconhecesse verdadeiramente quem Deus era, o que Deus tinha feito. Enfim, aí Daniel falou para o rei Belsazar, você, o rei sabia de tudo isso, mas o rei não foi humilde e pediu para que os empregados, enfim, as pessoas que trabalhavam lá, pegar os copos lá do templo, e o Senhor permitiu que as pessoas se servissem nesses copos. O Senhor, ele quis dizer assim, você profanou, você sabia de tudo isso, mas você profanou as coisas de Deus. E Deus deu louvores, adoração a outros deuses, sendo que o rei sabia de toda a história. E então, aquela mão, aquela mão veio e aquela mão veio e escreveu na parede as palavras que escreveu. E lá, aí ele foi explicar para o rei Belsazar, Daniel foi explicar para o rei Belsazar o que era que aquela mão queria, o que era que aquelas palavras que aquela mão escreveu lá na parede queria dizer. Aí ele explicou cada palavra, o que era que queria dizer, e aquelas palavras queria dizer que Deus, ele estava contando os dias que aquele reinado do rei Belsazar ia durar. Aquelas palavras estavam falando que ele tinha sido pesado na balança por Deus e que pesou pouco. E também quis dizer que o reinado de Belsazar ia ser dividido. Aquilo foi um aviso. Foi um aviso e pelo ato, pelo que o rei Belsazar fez. Ele profanou as coisas de Deus.
ele não respeitou, ele profanou, ele não soube diferenciar o sagrado do profano e desrespeitou. E Deus viu, porque Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. E aí foi quando ele explicou o que queria dizer. E aí foi quando ele pediu, depois que o Daniel ele explicou o que estava escrito, interpretou aquilo para o rei. O rei pediu que vestisse ele com roupas de púrpura e, e que ele ia ser uma autoridade muito maior naquele reino. E, enfim, aconteceram todas essas coisas. E naquela mesma noite, depois que passou tudo, naquela mesma noite, o rei Belsazar, ele foi morto. E quem passou a governar, reinar naquele lugar foi o rei Dario, o rei da Média, do país da Média, e que tinha 62 anos de idade e começou a reinar naquele lugar. Então, concluindo, gente, o que é que eu tirei dessa passagem? É que a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus. A gente tem que ter muita sabedoria. E a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba. De Deus não se brinca com as coisas de Deus. E a gente tem que ter o entendimento, buscar o entendimento, porque quem dá o Espírito Santo, a gente precisa buscar o entendimento, o discernimento para separar o sagrado e o profano. Porque Deus é justo, é reto, é perfeito e ele não deixa, não passa a mão na cabeça e não deixa que as pessoas façam o que querem com a palavra dele, com o nome dele. Ele é santo, ele é sagrado, ele é poderoso, digno de toda honra e toda glória, e ele não permite esse tipo de ousadia de a pessoa fazer e acontecer com o nome dele, fazer zombar com o nome dele e ficar por isso mesmo. Deus não deixa passar. Ele não deixa. Então, o que é que eu entendi? É que o nome de Deus é santo, as coisas de Deus são santas e que a gente tem que ter o discernimento, o entendimento, a sabedoria para lidar com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Vocês entenderam? Então é isso, a passagem que eu estudei hoje foi sobre o banquete do rei Belsazar. E que a gente não pode desonrar, nem tratar de qualquer jeito, tratar como se fosse qualquer coisa, as coisas que são santas, as coisas que são, que é do Senhor, que pertence ao Senhor. Então é isso, reflitam, passem lá no livro de Daniel, no capítulo 5, façam a leitura, a reflexão, a meditação, lembrando que a gente precisa estudar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo, porque ele vai nos dar direção, ele vai nos dar o entendimento, o discernimento do que aquela palavra está falando, do sentido, do contexto. Não leiam só um pedacinho, não tire uma parte assim isolada do texto. Leiam o texto, procurem entender o contexto, a aplicação desse contexto e peçam para o Espírito Santo que ele dê o discernimento, o entendimento. Tá bom, gente? Deus abençoe. Tenham um excelente dia. Até o próximo vídeo. Inscreva-se, compartilhe, dê o seu joinha, tá bom? Que isso vai ajudar no crescimento, no engajamento do nosso canal.
Estamos aqui para falar da palavra, para interagir, é, para a gente falar de várias coisas, né? Eu falo no meu canal, eu já falei em outros vídeos, volto a repetir. Eu falo da palavra, eu falo de Deus, falo do meu trabalho, do meu ateliê. É, mostro também um pouco do meu dia a dia. Enfim, é isso. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. E até mais. Beijos.